Então, essa é a nossa terceira reunião para tratar do assunto das emoções e o que nós fazemos com elas, né? A nossa ideia hoje é repassar o processo para que ele fique o mais claro possível e de uma maneira bastante palpável. Sempre é importante lembrar que quando nós tratamos de assuntos como esse, o objetivo ele é transcender um pouco as palavras e tentar fazer uma reflexão interna para que se consiga aprender a lidar com as próprias emoções, né? Nós vamos tecer alguns comentários aqui, mas a princípio fica bem claro em cima desse gráfico até que está sendo proposto que nós temos primeiro uma condição anterior, depois a gente dá uma esmiuçada um pouco melhor, uma condição anterior sua, né, um estado emocional, diante de determinado evento, isso pode disparar um gatilho. Esse gatilho ele vai, ao mesmo tempo, nutrir você de uma base de dados de percepções anteriores que você tem, ou percepções inconscientes. Isso desencadeia um estado emocional. Esse estado emocional promove mudanças físicas ou mudanças psicológicas. E aí nós nos deparamos com uma situação que o que fazemos com isso? Ou ações construtivas ou ações destrutivas. O importante de lembrar é que esse processo todo, apesar de nós estarmos abordando ele etapa por etapa, de uma maneira tranquila até, ele acontece muitas vezes em milionésimos de segundo. E é difícil a gente conseguir, no nosso cotidiano, perceber isso e lidar com isso. Por isso que dá a importância de observá-lo, né? Então, eu gostaria de retomar o porquê que estamos estudando um pouco esse processo. Perfeito. A gente já percebeu ao longo das nossas conversas de que, na verdade, a gente acaba sendo vítima, né, de nossa inconsciência, né? E aí podemos citar uma frase do Eckhart Tolle, né, que é fantástica, né? Que ele fala assim: os seres humanos criam seu próprio sofrimento a partir da sua inconsciência, né? Que inconsciência é essa, né? Quando você olha um processo emocional que esses estudiosos elaboraram, né, na verdade nós damos vazão a nossas memórias primitivas, né, a partir das emoções, né? Os eventos que ocorrem na nossa vida provocam emoções e a gente simplesmente solta, né? Solta a pedra, como você falava na gravação passada, né? Solta a pedra e depois se arrepende, né? Geralmente essas emoções, quando nos contradizem ou a gente entra num estado raivoso, né, que desperta esse lado primitivo, a gente se projeta para destruir, né? Se projeta para ferir, né? Porque no fundo se sentiu atacado, se sentiu aviltado, se sentiu frustrado, né? Mas então, assim, a partir desse ponto, veja, nós somos vítimas e quem recebeu é vítima, porque nós estamos gerando sofrimento, né? Sim. Então essa inconsciência e incapacidade de não ser donos das nossas ações, porque no momento desse você perdeu o teu lado racional, né? Você não está mais presente. Desculpe. Não. Você é dominado por um pulso genético de sobrevivência, né? Então, por que nós estamos trazendo essa questão deste processo que é recente, foi publicado recentemente, não é coisa de longos anos, né? É para o ser humano tomar consciência de que nós temos que abandonar a inconsciência, né? E dar um salto para nos empoderarmos dos nossos comportamentos. Veja, já falamos que a gente não vai conseguir deixar ou dominar a emoção. A emoção vai estar lá, mas nós temos condições de filtrar
e de mudar o comportamento gerado pela emoção, né? Para ter comportamentos construtivos e não destrutivos. Já vamos entrar no processo e vamos rever isso como funciona. Desculpa. Não há problema algum. Você estava falando, eu estava imaginando se por um instante a gente pudesse fazer uma reflexão e percebêssemos quanto da nossa vida muitas vezes é alterada, perdida ou modificada por uma explosão emocional. Já pensou? E todos nós, né? Porque é aquilo, é uma pedrada dada na hora errada, ou uma ação que deveria ser tomada e não foi tomada, ou dar de ombros e achar que nada daquilo aconteceu e enfiar embaixo do tapete. Né? Pois veja que a própria definição desses comportamentos destrutivos, que é uma definição muito caseira, né? É assim, criou climão, né? Já é um comportamento destrutivo. Porque cria uma tensão que vai desarranjar todo o nosso campo energético. Né? O fato de você ficar estressado já provocou um desequilíbrio energético no teu corpo, e a gente sabe que esse desequilíbrio energético vai disparar todo um processo de reduzir tuas defesas orgânicas, a gente sabe de tudo isso. Então, assim, temos que efetivamente nos empoderarmos de nós mesmos para somente ter comportamentos construtivos, mudar a nossa cultura, né? A gente está gravando isto para quem quiser, obviamente, como princípio das nossas gravações, para quem estiver aberto, né? Mas a briga é conosco, eu comigo. Exatamente. Você com você. Claro que sim. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero mais viver num mundo, né, que crie climão. É muito ruim. Né? Quando você chega num ambiente e as pessoas acabaram de brigar, tá aquela energia tensa, isso é destrutivo para a vida, né? Para a nossa saúde, para tudo. Né? E se você vê a base desse climão, são apenas reações egóicas, reações primitivas, por não aceitar aquilo que é. Né? Falta de diálogo. Porque a gente pode perfeitamente dar uma resposta diferente. Né? Ou abrir o diálogo, que é a base da comunicação não violenta. Né? A base da comunicação não violenta é você, se se sentiu agredido, você externar teu sentimento e perguntar para a pessoa, né, o que está por trás disso. A pessoa não vai saber explicar porque vem do reptiliano, vem do nosso ego, enfim, vamos voltar ao processo. Né? Então, esse processo de 5 etapas foi desenvolvido, né, recentemente. Então, ele disse o seguinte: eu estou numa determinada situação anterior ao evento. Tá? Posso fazer um paralelo? Claro, por favor. Não, eu vamos, para que isso fique, acho que bem claro, me ocorreu, acho que é interessante. Eu vou me colocar no lugar do objeto que você está estudando e está explicando o processo. Tá. Então, eu estou vindo para o meu trabalho, estou caminhando pela rua, e no meio do caminho um cara atravessa o sinal vermelho e quase me atropela na rua. Uma situação que não deveria ser, porém é corriqueira. Cotidiana. Então, meu estado anterior que você estava falando eu venho caminhando na rua, olhando o amanhecer. E daí? Bom, primeiro ponto, qual é o teu estado emocional antes do evento acontecer? Estou bem. Vamos pegar como exemplo. Estou bem. Está acontecendo agora. Está relaxado. Estou relaxado. Estou vindo numa boa. Estou Okay. bem. Aí acontece o evento. O cara quase atropela, você dá um pulo para trás. Isso. Né? Assim, veja, o pulo para trás já é a reação.
Então, qual é o Então, gatilho? Já aconteceu todo o processo. Exatamente. Tá? Pulo para trás, então, Isso. como é rápido. Isso, então vamos lá. Primeiro, condição anterior, estou tranquilo. Aconteceu o evento, quase foi atropelado. Exato. Tá? Então vamos colocar isso em câmera lenta. Isso. Eu estou vendo o carro vir em cima de mim. Isso. Este é o evento. Né? A minha memória é absolutamente sobrevivência. Né? Assim, eu tenho que sobreviver, eu estou em perigo. Né? O gatilho é salve-se. Né? Que cria o quê? Aciona um estado emocional de sobrevivência. No meu corpo, o que aconteceu nesse instante? Eu olhei o carro vindo em cima de mim. Essa imagem foi direto à amígdala que está no sistema límbico do reptiliano, que é o centro básico da sobrevivência, onde estão todas as memórias primitivas. É importante falar isso, que quando você fala reptiliano, o ser humano, ele vem desenvolvendo-se há milhares de anos, não só física como intelectualmente. Exatamente. Né? E o nosso cérebro veio crescendo ao longo desse período, portanto, quando a gente usa a palavra reptiliano, está dizendo as lembranças ancestrais. Aquilo que você falou, eu tenho que me manter vivo. Exatamente, é o primitivo mesmo, que é de lá que vem o instinto de sobrevivência. Exato. Né? Então veja, a imagem chegou na amígdala. A amígdala imediatamente desconecta o lado racional e toma conta do teu corpo. Sim. Então ela muda, assim, tem milhões de sinapses elétricas que muda totalmente o teu fluxo sanguíneo, né? Manda todo o fluxo sanguíneo para os principais músculos do teu corpo e isso dá uma estilingada para você pular para trás. É o famoso não sei como eu não caí. Exato. Você não cai, mas você fala, opa! Exatamente. Você pulou, Sim. né? Que foi o comportamento de sobrevivência, construtivo, olhando o teu lado que você ia ser atropelado. Sim. Então foi um comportamento construtivo. Sim. De sobrevivência. E aí vem o estado, né, pós. Só que junto com esse pulo, que foi a mudança física, tem toda a mudança emocional, né? As mudanças psicológicas, né? Que são a somatização do sentimento. Então, você, por exemplo, mesmo que você estava calmo, um susto desses vai liberar toda uma raiva. Né? Provavelmente você vai ver que pulou o teu junto com esse comportamento construtivo de você se salvar, logo a seguir você vai ter um comportamento destrutivo de xingar o cara, né? Mandar o cara aquele lugar. Isso se eu tiver uma ação destrutiva. Então, é que isso é simultâneo. Você vai pular, que é um instinto de sobrevivência, ou seja, a reação para você foi construtiva, de sobrevivência, você se salvou. Mas em relação ao cara que te agrediu, né, a tua mudança psicológica é de raiva. E você vai soltar uma frase de mandar o cara para aquele lugar. Isso é uma ação destrutiva. Sim. Né? Você não sabe, por exemplo, se ele está com uma pessoa morrendo dentro do carro, né, e o cara está maluco indo para o hospital. Você não sabe se ele foi assaltado e está fugindo. Você não sabe nada da situação dele. Você só viu o que aconteceu com você. Provavelmente se depois falam para você, olha, o cara tinha um revólver na cabeça porque o cara estava fugindo da polícia e tal, você ia falar, bom, é uma situação diferente, percebe? Então, tudo isso que você sentiu e reagiu foi em relação à tua análise. Em nenhum momento você conseguiu pensar na situação do cara. Não. Percebe? Então você percorreu num microsegundo todo o processo. Né? O lado da sobrevivência está absolutamente correto. Né? O que poderia ser diferente seria o lado do xingar. É o que eu faço com essa emoção. Exatamente. Né?
que é muito difícil, né? É muito difícil dado a nossa cultura. Que a nossa cultura é meio de faroeste, né? Isso é verdade. Foi agredido, Opa. leva chumbo de volta. Isso aqui Tiro e queda. Sem dúvida. Não tem muito. Mas essa é a cultura reinante. É isso que nós estamos dizendo que tem que ser revisto. Né? Como? A gente, nas próximas gravações, a gente vai falar que é um treinamento. Exatamente. Né? É criar novas sinapses, enfim, a gente vai abordar isso aí. Mas o exemplo que você deu, veja como é interessante, porque é um milissegundo, você salvou a tua vida, mas você percorreu o processo todo. E quem comandou, isso que é importante, é entender que quem comandou foi teu reptiliano, não foi teu raciocínio. O interessante é que, quando a gente analisa assim, em câmera lenta, um evento tão rápido, a gente consegue sentir o que está falando. Claro. Né? Você está falando, eu estou passando um filme aqui dentro, estou acompanhando pelo gráfico, a gente consegue ter uma visão clara do processo. Mas o mais bacana disso é que esse raciocínio primitivo, né, que é o que te manteve vivo, ele vai até certo ponto. Ele te tirou de um risco iminente de vida, né, e te colocou salvo. Ali. Eu creio que, e um detalhe, é um processo tão brusco e tão avassalador, que é o que você falou, a consciência é afastada. Totalmente. Muitas vezes você se depara com uma situação clássica, o camarada é assaltado, e se perguntado como era o assaltante, ele não sabe. Não. Porque a sobrevivência tomou conta daquele lugar. Se ele se vê em risco de vida, ele simplesmente não vai enxergar. Mas o mais interessante é que esse pensamento primitivo, ele traz a gente até determinado ponto. O que eu vou fazer a partir dali é o que de fato vai interferir, porque eu não tenho como mudar isso. Você não tem como mudar. Né? Se você pôr a mão no fogo, você vai puxar a mão porque queima. É óbvio isso. Isso a gente não muda. O que a gente muda é o que eu faço com toda essa adrenalina que foi jogada no sistema. E a gente está dando um exemplo que ele então, exagerado, mas... Permita, assim, claro. o exemplo que você colocou é interessante porque é um extremo. É um extremo. Né? Que realmente você está em risco de vida, você simplesmente reage. Né? Mas vamos colocar um exemplo mais do cotidiano. Sim. Né? Por exemplo, você está tranquilo numa reunião familiar e começa a haver uma discussão de política, sim, por exemplo. Tá? E você percebe em você, que embora você estava tranquilo, a pessoa que está sendo o opositor, né, começa a colocar raciocínios absolutamente esdrúxulos, que não tem pé nem cabeça. Você percebe que não há risco de vida. Não há risco, não há risco de vida. Mas você percebe que a tua atenção começa a aumentar. Né? Então, assim... Não, você estava bem. Então, vamos um exemplo. Você está bem. Você estava bem. Condição anterior. Você estava tranquilo. Você estava numa reunião familiar, exatamente, brincando, e começa uma discussão. Então, o evento é a discussão, sim, política. Exato. Tá? Só que esse evento, que começa suave, ele começa a subir de nível. Porque na verdade descer de nível, né? Mas, na verdade descer de nível, mas vamos lá. Mas começa a se tornar mais acalorado. Né? E você tem uma compreensão da situação política X e o oponente Y. Né? Então, o evento qual é? O evento é contestar o teu credo. Né? Então, a tua base de informação, que seria, né, a tua base de dados, que está muito consolidada e muito bem argumentada em cima daquilo que é lógico para uma vida social construtiva, né, o cara começa a defender o contrário, né, um comportamento destrutivo, que é muito comum hoje em dia. Né? Começa a dar razão para o político
que está defendendo um comportamento nocivo à sociedade. E isso começa a se chocar com tuas convicções. Isso pode ser o gatilho. Exatamente. O que vai formar o gatilho? Minha condição anterior, que estava tranquila, o evento começa a subir de nível, minha condição anterior também começa a subir de nível, porque Claro, eu começo a ficar estressado, claro. porque minha base de dados está sendo contestada. Né? Bom, só fazer um paralelo ao processo. Quem está se manifestando aí, né, é meu ego. Porque no fundo eu quero ter razão. E mais, quero convencer o cara. E na impossibilidade de convencer o cabeça dura que está na minha frente, eu vou ficando irritado. Então o gatilho, né? O gatilho está formado por 3 elementos. O estresse da conversa, né? O evento em si da oposição e minha base de dados de que eu estou certo. E que o cara está errado. E o gatilho então aciona o quê? Uma experiência emocional, né? De raiva, de ódio, por eu não conseguir mover o cara à situação. Então, vem minha base de dados sendo contestada, meu ego ferido de eu ser incapaz de mover o cara, né? Com isso, obviamente, começa a fazer mudanças na minha fisionomia, porque começa a ficar enraivecido. Sim. Né? Aí você já está falando de que começou a ver a alteração no estado emocional. Exatamente, já entramos aqui no estado emocional. É uma coisa, está apertando, né? Tá interessante, apertando. você vai apertando. É um processo que aí dá para sentir que é mais tempo, né? Ele é dilatado. É um processo que você percorre, às vezes, até em 5 minutos. Sim. É que isso é interessante, porque nesse processo que é demorado, é aí que nós temos condições de trabalhar e mudar nossas reações. Né? Se a gente for consciente do processo, eu estou sentindo que meu estado emocional, né? Minha experiência emocional está me apertando, né? Que eu estou mudando fisicamente, estou sentindo minha cara tensa, né? E a mudança psicológica, estou sentindo a raiva tomar conta, né? E daí a pouco eu solto o petardo. Sim, aí então, isso é interessante falar. Nesse caso em que existe uma evolução lenta do processo, é uma pressão que vai aumentando. Isso. Até que chega a um ponto em que você reage àquilo, de fato. De fato. Chama o cara de ignorante, por exemplo. Então, mas aí quando você fala ser ignorante, você decidiu ter uma ação destrutiva. Você não decidiu. Aquilo veio, já estava dentro de você. Isso vem fruto da raiva. Aí agora meu comportamento é destruir o cara. Eu dei vazão à minha sobrevivência. E é interessante isso, olha que bacana. Em nenhuma parte desse processo a gente falou do estado de presença. Não. Você não estava ali. Você não está presente. Percebe? Quem está em discussão são seus dados anteriores. Exatamente. É essa inconsciência e que esse processo lentamente vai tomando conta, né? Vai tomando conta e bloqueia nosso raciocínio. Na hora que eu solto o petardo, depois me arrependo. Então, é um momento de inconsciência. Veja, até o momento eu posso estar sentindo a raiva, etc, mas na hora que eu soltei o petardo, quem tomou conta foi a amígdala. Quem tomou conta da minha consciência, porque eu não pensei para soltar esse petardo. Agora, tem uma frase que eu acho bacana, eu até postei ela esses dias, que tem a ver, acho que com exatamente esse exemplo. Ela diz assim: as pessoas vão te amar, as pessoas vão te odiar, e nada disso tem a ver com você. Por que eu lembrei dessa frase? Porque apesar de toda a condição caótica ao seu redor, ou amorosa ao seu redor, o seu estado de presença neutralizaria qualquer uma dessas situações com absoluta facilidade. Só que a gente se envolve. Sem dúvida, você veja, é aquela coisa, né, que a gente fala. Quando você percebe que o copo da outra pessoa está cheio, né, ou seja, a pessoa está cheia das verdades,
Não adianta você discutir. Vou falar uma outra história. Que de uma certa forma, você falou que nesse caso em particular houve uma canalização direta para as ações destrutivas. Claro. Direta. Se eu xinguei a pessoa... Ah, sim, não, aí já foi. Já foi, aí de fato já aconteceu. Mas veja, como nós estamos discutindo a inconsciência humana, né? Como esse processo não é conhecido, o normal é se comportar assim. Isso é um estado de inconsciência. O guerreiro japonês se aproxima na frente do sábio e olha para ele e diz assim: fulano, você vai me apresentar e eu quero entender o que é o céu e o que é o inferno. É um senhor já de idade, ele olha para o cara e fala assim: mas quem é que está pedindo? Você? Você é o quê? Dá uma olhada nas suas roupas, que jeito mais maltrapilho, você é guerreiro? E à medida que ele ia falando, o cara ia começando a ficar irritado. Falou assim: mas que rei é esse que contrata um camarada como você que não aguenta nada? Um fracote. Aí o cara pega a espada, ele começa a sacar a espada e vem para cima do velho. Quando ele faz esse movimento, o velho olha para ele e fala assim: esse é o inferno. Aí o guerreiro para, fazendo um esforço tremendo, fecha os olhos, respira, guarda a espada. Aí o sábio olha para ele e fala: esse é o céu. Existe a opção de escolha, né? E é por isso que a gente está levantando toda essa situação. Sem dúvida. O problema é aprender como se faz a escolha. Exatamente. É isso que nós precisamos, por que estamos trazendo esse processo e discutindo isto, é para, nas próximas gravações, né, começar a dizer, existem várias metodologias para a gente se reeducar, né, para a gente ser consciente na escolha. E o que esses autores, né, o Paul Ekman e o Wallace coloca, que é trazer inteligência à emoção. A emoção vai existir. Sem dúvida. Mas a inteligência vai estar junto. Não precisaria ter dado a pedrada. Não, porque você vai se arrepender. Claro que sim. Depois vai assim, não mudou nada, absolutamente nada, só criou climão, criou uma desavença familiar. E, aliás, estamos vendo que, hoje em dia, quantas famílias, né, irmãos, pai e filhos, né, romperam por escolhas políticas. Absolutamente, é verdade. E muito. Algo que, por exemplo, no Brasil não se via. Você sempre teve discussões, embates, mas existe as famílias mesmo se dividiram, né? Exatamente. Como os sistemas neutros, ou da linha do meio, os chamados do centro, né, até agora não deram conta de resolver nenhum problema político, econômico, socioeconômico da população, a população foi para os extremos, ou extrema-direita ou extrema-esquerda. Isso, né? Para tudo. Para tudo. E agora estamos sendo vítimas disso e vendo muitas discussões, né, e rompimentos e desavenças que passa por esse processo, porque esse processo é absolutamente válido para qualquer ser humano, né? E o passo agora é dar um salto, né? Um salto de consciência, para a gente reconhecer as emoções, sentir, conhecer o processo, sentir e depois poder ser capaz, ser consciente de tomar uma decisão de um comportamento diferente àquilo que hoje fazemos, que é simplesmente soltar nossos pulsos, né, ancestrais de sobrevivência, né? Eu sinceramente acho que hoje é um dia para pensar muito, refletir e tentar sentir aquilo que a gente está falando, porque é pouco provável que depois de ouvir a gravação e se acompanhou os dois exemplos ou um exemplo que a gente deu, e tentar projetar isso no seu cotidiano, eu acho muito pouco provável você não se ver espelhado nesse processo, sinceramente. Porque nós estamos falando aqui, eu particularmente, estou falando por mim agora, para mim isso é absolutamente verdadeiro. Então, claro que precisam de alguns ajustes, que é o que nós vamos fazer
na próxima gravação. Né? Esse processo tal qual é um processo que descreve a situação atual. Exato. Né? Ele não tem a pretensão de mostrar o salto. Esse processo que o Sr. Ekman descreveu e colocou, né? Que é absolutamente testado, revisto e verdadeiro, né? Ele foi feito para as pessoas estudar hoje como acontece. Né? O passo seguinte, como sair disso, é outra questão. É uma né? outra. Então, assim, o que eu estimulo a quem nos ouve é que com este processo pegue uma, duas, três situações cotidianas, né? Que nós passamos por N sentimentos durante o dia. Né? Pega um caso mais grotesco que aconteceu, mais duro, mais difícil, aquele que teve maior impacto destrutivo, começa por ele. E assim, depois que passou, se tranquilizou, traz ele e avança pelo processo e entende. Tenta reviver as emoções que você teve, né? Qual foi a experiência emocional? Qual foi a base que criou, né? Que criou o gatilho, né? E tem uma coisa aí que eu acho que você usou um exemplo agora, eu vou pegar ele por uma outra ponta. Todo mundo acredita que para resolver o Brasil tem que ser presidente do Brasil, senão não vai conseguir resolver, né? Eu penso exatamente pelo contrário, pelo outro lado, né? E aí eu vou dar o exemplo para você. Você passa ali em frente à casa que vende esfirra, entra e fala assim, você vai ver 2 de carne, aí o cara põe no pacote, você chega em casa, abre e tem 2 de queijo. Isso já aconteceu comigo umas 2 vezes. Como é que você reage a isso? Pode parecer bobagem, não vai mudar nada, eu vou comer esfirra de queijo, não tem problema. E se eu não comesse esfirra de queijo, como é que eu reagiria a isso? Eu ia abrir aquilo e ia falar o quê? Pois esse idiota, nem esfirra o cara consegue pôr no pacotinho. Eu ia xingar o cara, ia ficar bravo, ou eu ia entender a situação? Será que eu ia conseguir me colocar no lugar do cara? Então, no fundo, quando a gente está lidando com as emoções, a gente está lidando com a nossa visão da realidade. A gente, invariavelmente, você começa a ter que se colocar no lugar do semelhante quando faz uma análise retrógrada, né? Então, você falou assim, a visão da realidade, minha realidade. Da sua realidade, exato. Tá? A gente só olha a minha realidade. Exato. Né? A gente não olha a realidade do outro. Exato. O cara que colocou a esfirra no pacote, que está com a mulher doente, com falta de dinheiro, água, luz atrasada, parará. Porque, veja, a gente diz o seguinte, primeiro mundo, né? Tudo funciona. Ah, sim. Eu sempre brinco e falo assim, até o papel higiênico rompe no picotado. Isso. Né? Exatamente. Hoje em dia até que melhorou muito aqui no Brasil, que antigamente rompia em qualquer lugar menos no picotado. Mas a condição de vida no primeiro mundo é muito fácil. O cara tem um sistema de saúde que funciona, o cara tem um salário digno, né? O cara consegue pagar suas contas, né? Tem trabalho. A custo de vida é muito mais barato que aqui no Brasil. Tem escola. Né? Um carro que aqui custa 500 mil reais, né? Lá você compra por 60, 70 mil. É essa a diferença, sabe? Então, assim, fala, pô, lá tudo funciona, Estados Unidos, Canadá, enfim, Inglaterra, Europa, tudo funciona. As pessoas conseguem se focar no seu trabalho. Aqui o cara, para sobreviver, meu amigo, o cara precisa ser artista. Assim, pessoas no nosso entorno não conseguem pagar a conta d'água, a conta de luz, né? A Enel e a Sabesp foram para a periferia, nas favelas, e regularizaram a questão do abastecimento de água e luz. E com isso instalaram os registros e passaram a cobrar. Né? Muito bem, eu vou te dar um caso real de uma pessoa que eu conheço,
que no mês de janeiro pagou exatamente o que eu paguei na minha casa de água, R$ 286. Eu vou falar o porquê. Porque os primeiros 10 metros cúbicos custa R$ 2,50 o metro cúbico, os 10 primeiros metros. Os segundos 10 metros cúbicos, que chegaria a 20 metros cúbicos, já custa R$ 5,50. Acima de 20 metros cúbicos custa R$ 11 e pouco o metro cúbico. Né? Então assim, você fala, que política de preço que é essa? É de penalização? É o ganha-ganha. Né? Alguém ganha-ganha. Pois é, não é só você. que essa pessoa que ganha salário mínimo, que tem 3 filhos, que é o cara que embrulha a esfirra para você, É isso aí. que não consegue levar comida para casa com o salário que tem, né? Que enfrenta 3 horas de ônibus para chegar na casa dele, 3 de manhã para vir trabalhar e 3 de volta para voltar, porque mora lá na periferia da periferia. É isso aí. Esta é a realidade. Então, assim, quando a gente vê a esfirra e xinga, né, é a nossa realidade. Né? Por quê? Porque você passou pelo processo, exatamente esse aqui processo. Só que você está olhando só do teu lado. Né? Então, assim, a gente vai, nas próximas gravações, começar a falar como a gente, né, entender a nossa emoção e escolher uma reação construtiva. Você sabe que esse último exemplo aí da esfirra, e a maneira que você abordou agora, já dá uma pista tremenda do que tem que acontecer para a gente começar a convergir nosso olhar. Pois é. Porque se a gente não mudar, nada muda. Nada muda. Parece bobagem isso, mas Nada não é. muda. Se você não mudar, não muda nada.